Bem-vindos ao canal Matemática Sem Enrolação. Vamos agora resolver um problema de trigonometria, um problema de matemática básica, de trigonometria no triângulo retângulo. Então vamos lá, ver o problema aqui. O problema é o seguinte. Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 8 km, a que altura se encontra este avião? Então vamos ver como é que se resolve esse problema aqui. Antes de resolver o problema, se você é novo no canal, está conhecendo o canal agora e puder se inscrever aí, se inscreva aí no canal para dar uma força. Então vamos lá ver como é que se resolve esse problema aqui. Vamos colocar aqui a representação do problema, que é essa representação aqui. Você tem aqui o problema, né? Dizendo que um avião levantou voo sob um ângulo de 30 graus. 30 graus em relação ao solo. Então aqui está o avião levantando voo e o ângulo de 30 graus. E depois de ele percorrer 8 km, vai percorrer 8 km em linha reta, pergunta-se o quê? A que altura estará este avião em relação ao solo, né? Ou seja, qual é o valor desse x aqui, ó? Certo? Então vamos lá. Como é que se resolve isso aqui? Para resolver isso aqui, teremos que nos lembrar daqueles definições de seno, cosseno e tangente em um triângulo retângulo. Então vamos ver um pouco de teoria aqui sobre triângulos retângulos. Então vamos lá. Vamos desenhar um triângulo retângulo aqui, de lados A, B e C, e com ângulo alfa aqui. Ok? E por que ele é chamado de triângulo retângulo? Ele é chamado de triângulo retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus. Essa é a definição. Triângulo retângulo, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então o ângulo 90 graus será esse aqui, ó, representado por esse símbolo aqui. Então vamos lá. Para calcular o resultado do problema aqui, teremos que usar uma das relações seno, cosseno ou tangente. E como é que se calcula o seno em um triângulo retângulo? O seno deste ângulo alfa aqui será o lado oposto a ele, que no caso é este lado B, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é quem? A hipotenusa é o lado A. Por que a hipotenusa é o lado A? A hipotenusa é o lado A porque a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então você tem aqui o ângulo de 90 graus, o lado oposto a ele é quem? É A. Então o A será a hipotenusa. Então, definição do seno de um ângulo, o oposto a ele, dividido pela hipotenusa. Como estamos considerando aqui o seno de alfa, será o oposto a alfa, que é B, dividido pela hipotenusa, que é A. Vamos colocar aqui. E agora o cosseno do ângulo alfa. O que é o cosseno do ângulo alfa? O cosseno do ângulo alfa é o lado adjacente a ele, que no caso vai ser esse lado C aqui. Adjacente quer dizer que está junto deste ângulo alfa, né? No vértice aqui. Então vai ser o lado adjacente a ele, dividido por quem? Dividido pela a hipotenusa. Então, o cosseno de alfa será o quê? Será C dividido por A. Essa é a fórmula do cosseno de alfa. E agora vamos ver a tangente de alfa. Qual é a tangente de alfa? A tangente do ângulo alfa será a divisão do seno sobre o cosseno. Então você pega o valor do seno aqui, que é B sobre A, e divide por C sobre A. Repare que tem A aqui embaixo e A aqui embaixo. Então esses A's vão se cancelar. Porque quando você está dividindo duas frações, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então esse A ficaria em cima, que acabaria dividindo com A de baixo. Então, a tangente de alfa será o quê? A tangente de alfa vai ficar apenas B sobre C. Então já temos aqui o seno de alfa, cosseno de alfa e a tangente de alfa. E iremos usar um destes aqui no problema para poder resolver. E agora vamos ver o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Né? Primeiramente, a gente constrói uma tabela aqui, ó, certo? Vamos construir esta tabela e vamos colocar aqui seno, cosseno, tangente, nessa ordem. Seno, cosseno, tangente, de baixo para cima. Seno, cosseno, tangente. Primeiro, 30, 45, 60. 30 graus, 40 graus, 45 graus e 60 graus, ok? A ordem, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. E agora, vamos calcular aqui o seno de 30. Qual vai ser o seno de 30? Para calcular o seno de 30, a gente coloca o quê? A gente coloca primeiro, daqui para lá, ó, de 30 para 60. 1, 2, 3, certo? Colocamos 1, 2, 3. Em cima, 1, 2, 3. Embaixo a gente coloca 2, dividido tudo por 2.
vai ficar 1, 2, 3, e depois a gente tira a raiz. A raiz de 1 dá 1 mesmo, a raiz de 2 vai ficar a raiz de 2, e a raiz de 3 a raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. Então, para você se lembrar desses ângulos aqui, ó, o que você faz? Você constrói a tabela, e quando você tiver o seno de 30, 45 e 60, você coloca 1, 2, 3, coloca a raiz em cima de todos eles. Aqui ficaria a raiz de 1 que dá 1, a raiz de 2 que dá a raiz de 2 e a raiz de 3 que dá a raiz de 3. E depois divide todo mundo por 2, para lembrar. E agora, calculando o cosseno, a gente faz o inverso. A gente pega esses valores aqui e coloca eles invertidos. Então aqui ficaria 3, 2, 1, fazendo o mesmo processo, tirando a raiz em cima, a raiz de 3, a raiz de 2, a raiz de 1, e colocando 2 embaixo. Então ficaria a raiz de 3 sobre 2, aqui ficaria a raiz de 2 sobre 2, e aqui 1 sobre 2. Pronto. E agora a tangente. Para lembrar da tangente, você tem o quê? Que a tangente é a divisão, certo? A divisão do seno sobre o cosseno. Então, como a tangente é a divisão do seno sobre o cosseno, repare que aqui o seno e o cosseno de 45 têm o mesmo valor. Então, quando você divide aqui ele por ele mesmo, vai dar 1. Então, aqui vai ficar 1. Ok? Aqui vai ficar 1. Aqui você terá raiz de 3 e aqui raiz de 3 sobre 3. A raiz de 3 aqui e a raiz de 3 sobre 3 aqui. Então, você faça essa tabela aí para memorizar ela, né? Porque tem alguns problemas que eles não colocam o seno, o cosseno e a tangente de 30 não. Então você tem que saber da tabela. Então vamos lá continuar a resolver o problema aqui. Quem iremos aplicar para resolver o problema? Né? Olha só, o ângulo alfa está aqui, o oposto a ele é quem? O oposto a ele é x, certo? Então vamos poder usar o seno. Podemos usar o seno. Por que podemos usar o seno? Porque temos o valor da hipotenusa. O valor da hipotenusa é 8. Então, usando o seno aqui, vai ficar o quê? O seno deste alfa, que no caso faria o papel. O alfa faria o papel agora de 30 graus, certo? Então ficaria o seno de 30 graus, é o oposto a ele, que no caso x, dividido pela hipotenusa, que no caso é 8. Então vamos colocar isso aqui. Seno de 30, x sobre 8. No lugar de seno de 30, vamos substituir pelo valor do seno de 30, que é 1 sobre 2. Então vai ficar 1 sobre 2 é igual a x sobre 8. Certo? E agora multiplicamos cruzado aqui, ó. 1 vezes o 8 e o 2 vezes x. Vamos colocar isso aqui. 2 vezes x é igual a 8 vezes 1. 2 vezes x dá 2x, 8 vezes 1 dá 8 mesmo. Então, como está multiplicando o 2 vezes o x aqui, o x vai ficar sozinho e vai passar o 2 dividindo para o outro lado. Então, isso aqui vai ficar x igual a 8 dividido por 2. Certo? E 8 dividido por 2 dá 4. Então, essa é a resposta do problema. 4 o quê? Tem que colocar a unidade, né? 4 km. Então, a resposta do problema é x igual a 4 km. Ou seja, a altura que o avião estará, depois de percorrer 8 km em linha reta, né, tendo iniciado a decolagem sobre um ângulo de 30 graus em relação ao solo, será 4 km. E aí, pessoal, beleza, pessoal? Então vamos aqui agora resolver esse problema aqui de trigonometria. O problema aqui é o seguinte, olha só. O ângulo de elevação da entrada de um prédio maior até o topo de um prédio menor é de 30 graus. E o ângulo de elevação da entrada do prédio menor até o topo do prédio maior é de 60 graus. Encontre a altura do prédio menor, sabendo que o maior tem 50 metros de altura. Dê uma boa lida aí, tenta resolver o problema e depois veja se você conseguiu acertar, certo? Vamos então aqui, ó, fazer o nosso desenho do problema aqui. Olha só, o problema disse o seguinte aqui, ó. Temos dois prédios, um prédio menor e um prédio maior. Aí ele falou que o ângulo de elevação da entrada aqui desse prédio maior até o prédio menor é de 30 graus. E o ângulo de elevação da entrada aqui do prédio menor até o prédio maior é de 60 graus, certo? E que a altura do prédio maior aqui, ó, vale 50 metros de altura. E sabendo disso, para a gente encontrar a altura do prédio menor aqui, que eu vou chamar de x. Repare que podemos criar dois triângulos aqui, ó. O triângulo ABC e o triângulo DBC, ok? Dois triângulos retângulos. Para a gente encontrar essa altura x aqui, ó, que é a altura do prédio menor, que é o que a gente quer encontrar no problema, a gente precisa também encontrar aqui a distância entre a entrada do prédio menor até a entrada do prédio maior, certo? Vamos então aqui aos cálculos aqui, ó. Para a gente resolver agora, iremos usar aqui as razões trigonométricas no triângulo retângulo,
que são elas seno, cosseno e tangente. Primeiramente, iremos trabalhar aqui com esse triângulo aqui, o triângulo BDC. Repare que no triângulo BDC aqui, o que aqui temos? Temos aqui esse ângulo de 60 graus aqui, certo? Temos o lado oposto a ele, que é a altura do prédio maior, que vale 50, e temos aqui o lado adjacente, que é y, que é a distância entre a entrada do prédio menor até a entrada do prédio maior. Então, repare que temos aqui o quê? No triângulo BDC. Temos oposto e temos adjacente. Quem é que usa oposto e adjacente? Vejamos aqui do lado. Quem usa oposto e adjacente é a tangente. Então, aqui iremos aplicar a tangente de 60 graus aqui, certo? Então, esse aqui vai ficar tangente de 60 graus é igual ao oposto, que é 50, sobre o adjacente, que é y. Mas, qual é a tangente de 60 graus? O problema não falou aqui, ó. Você tem que se lembrar o seguinte, que os ângulos 30, 45 e 60 graus são ângulos notáveis, e alguns problemas não irão te dar seno e cosseno e tangente desses ângulos, certo? Então você tem que saber construir aquela tabela lá dos ângulos notáveis. Se você não sabe como se constrói aquela tabela, eu sugiro que você assista o vídeo que está aparecendo no card aqui em cima, que é uma revisão completa de trigonometria. Lá eu ensino para você como é que faz a tabela, certo? A tangente de 60 graus é raiz de 3. Então vamos colocar aqui, ó. Então a gente coloca aqui raiz de 3 é igual a 50 sobre y. Repare que não tem nada aqui sobre o raiz de 3, a gente pode considerar como se tivesse 1 aqui, e agora a gente multiplica isso aqui cruzado. Então, multiplicando o cruzado aqui, teremos o quê? Teremos que y vezes a raiz de 3 é igual a 50. Isolando o y aqui, ó, teremos que y é igual a 50 sobre raiz de 3, certo? Agora iremos olhar para o triângulo ABC, ok? Vamos lá. Olhando agora para o triângulo ABC, o que é que temos no triângulo ABC? Temos aqui o ângulo de 30 graus, certo? Queremos encontrar o oposto a ele, que é x, que é a altura do prédio menor, e acabamos de encontrar o adjacente aqui a 30 graus, que é y, que vale 50 sobre raiz de 3. Então temos oposto, que é o que queremos encontrar, e adjacente, que é o que já temos. Novamente, iremos usar o quê? Iremos usar a tangente, já que iremos trabalhar com oposto e adjacente. Só que dessa vez tangente de 30 graus, certo? Então vamos lá. Então, isso aqui vai ficar tangente de 30 graus é igual ao oposto ao ângulo de 30 graus, que aqui no caso é x, sobre o adjacente, que aqui é y, que a gente acabou de encontrar, que é 50 sobre raiz de 3. Mas qual é a tangente de 30 graus? A tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3, certo? Quando você constrói lá aquela tabela dos ângulos notáveis, você vai encontrar que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre y. Só que y vale 50 sobre raiz de 3. Então, a raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 50 sobre raiz de 3. Aqui a gente pode multiplicar cruzado aqui, certo? Vamos multiplicar isso aqui cruzado. O que vai ficar isso aqui, ó? Você vai pegar o raiz de 3 sobre 3 e multiplicar com quem? E multiplicar com 50 sobre raiz de 3. E o 1 multiplicar com x aqui, certo? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vai ficar x, que é x vezes 1 dá x mesmo, é igual a raiz de 3 sobre 3 vezes 50 sobre raiz de 3. Repare que temos raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Então podemos cancelar. Então isso aqui vai ficar que x é igual a 50 dividido por 3. Mas quanto é que dá 50 dividido por 3? Você fazendo essa divisão aí, ó, você vai encontrar que x é aproximadamente igual a 16,67 metros. Então, a altura do prédio menor vale quanto? Vale 16,67 metros. Tá aí resolvido o problema. Qualquer tipo de dúvida, só colocar aí nos comentários, certo? Uma pessoa avista o ponto mais alto de uma torre sob o ângulo de 30 graus. Se ela caminhar 40 metros em direção a essa torre, passa a enxergar o mesmo ponto sob um ângulo de 60 graus com o plano horizontal. Desprezando a altura da pessoa, calcule a altura da torre.
Eu tenho aqui as alternativas e eu vou trazer agora o comentário dessa questão. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar o texto e a figura ao mesmo tempo, porque tem coisas no texto que vai ajudar na figura e tem coisas na figura que vai ajudar a gente a resolver a questão. Então, vou começar destacando o seguinte, ó. O texto diz assim, uma pessoa avista o ponto mais alto de uma torre sob um ângulo de 30 graus. Deixa eu imaginar que este ponto aqui, seja o ponto A, né, ele é o ponto mais alto da torre. E a pessoa se encontra nesse ponto B aqui, de onde ela avista o ponto A, sob esse ângulo aqui, ó, que tem medida 30 graus. Depois a questão sugere o seguinte, que se a pessoa, né, caminhar 40 metros em direção à torre, essa pessoa vai passar a enxergar aquele mesmo ponto A, que é o ponto mais alto, segundo um ângulo de 60 graus com o plano horizontal. Ou seja, a questão está querendo dizer o seguinte, ó, que a pessoa sai do ponto B, vai caminhando até esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto C, e desse ponto aqui, ele enxerga o mesmo ponto A, que é o ponto mais alto, sob um ângulo de 60 graus, que é esse que está destacado aqui. Bom, perceba que nesse momento, eu tenho aqui, ó, destacado em azul, um triângulo retângulo. E observe que um cateto desse triângulo, que eu vou destacar aqui na cor vermelha, esse daqui, ó, ele representa a altura da torre. E também é o cateto oposto a esse ângulo de 60 graus. Aí a questão pede para a gente desprezar a altura da pessoa e calcular a medida desse segmento aqui. Agora, deixa eu pensar com você algumas coisas na figura. Se liga nesse ângulo que eu vou destacar aqui, ó. Esse ângulo que eu estou destacando aqui, ó, ele é um ângulo raso. Ele tem ao todo 180 graus. Só que aqui, ele já tem 60 graus, ó. Então, para este pedacinho daqui, eu tenho que ter 120 graus. Ou seja, esse ângulo aqui tem que ter 120 graus. E aí, com isso, eu chego a uma conclusão muito importante, que é o segredo da questão. Esse ângulo daqui, ele também tem medida 30 graus. Por quê? Porque, veja bem, em todo o triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, tenho aqui um ângulo que mede 30. Eles juntos dá um total de 150. Então, sobra para esse aqui exatamente 30 graus. E aí eu chego a uma conclusão muito legal. Vou anotar aqui, ó. O triângulo ABC, ele é isósceles. Todo triângulo isósceles, ele tem dois ângulos agudos de medidas iguais. E você está vendo aqui, ó, dois ângulos de 30 graus. E aí, nesse caso, a gente chega a outra conclusão importante, porque num triângulo isósceles, os lados que se opõem aos ângulos de medidas iguais também têm medidas iguais. Então, como o lado BC, que mede 40, se opõe a esse ângulo de 30 graus, eu tenho aqui esse ângulo de 30 graus e o lado oposto a ele é o lado AC, que eu vou destacar aqui, ó, também na cor verde. E aí, a medida desse segmento daqui, ó, é de 40 metros. E aí o problema da gente vai acabar, porque veja bem, olha para o triângulo retângulo azul destacado. Eu tenho um ângulo agudo de 60 graus. Quero determinar a medida do cateto oposto. E eu já tenho a medida da hipotenusa. O que é que eu faço? Utilizo a razão seno. Veja bem, o seno de 60 graus vai ser igual a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Como o seno de 40 é raiz de 3 sobre 2, então eu tenho isso aqui, ó, igual a h sobre 40. Veja bem, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar esse 40 e vou passar para cá multiplicando com a raiz quadrada de 3. Quando eu faço isso, ó, eu vou ter h igual a 40 multiplicado pela raiz quadrada de 3. Tudo isso dividido por quanto? Por 2. E aí, nesse momento, eu chego ao valor da altura dessa torre. Se eu dividir 40 por 2, eu vou ter 20. E aí, a altura da torre vai ficar igual a 20 multiplicado pela raiz quadrada de 3. Com isso, eu concluí a questão. E o gabarito você vai encontrar na alternativa A.